A história de Kelpie. A pequena aldeia à beira do lago era envolta em silêncio durante as noites, exceto pelo som suave das águas que ondulavam nas margens. Havia algo hipnótico naquele movimento constante, algo que atraía a atenção de qualquer um que se perdesse no vazio do horizonte. Alguns diziam que o lago tinha vida própria, uma presença que chamava os mais desavisados. Fiona, uma jovem moradora da aldeia, sempre fora fascinada pelo lago. Seu pai a advertia desde pequena sobre os perigos ocultos nas águas escuras, mas ela nunca dera muita atenção. Afinal, como algo tão tranquilo poderia ser perigoso? Numa noite de outono, o ar frio carregava uma névoa baixa, e Fiona decidiu dar uma caminhada solitária pela margem. Enquanto seus pés afundavam na areia úmida, algo a chamou, um som distante, quase um sussurro, que parecia vir das profundezas do lago. Ela parou por um momento, tentando entender o que ouvirá. O sussurro tornou-se mais claro, uma voz suave e melódica que parecia cantar uma canção antiga. O coração de Fiona acelerou, mas sua curiosidade era mais forte que o medo. Movida por um impulso inexplicável, ela avançou em direção à água. À medida que se aproximava, a figura de um cavalo emergia lentamente da névoa, sua pelagem negra reluzindo à luz fraca da lua. O animal parecia majestoso, sua aparência era quase mágica. Os olhos do cavalo, porém, tinham algo de estranho, um brilho perturbador que Fiona não conseguia ignorar. Mesmo assim, ela foi atraída para mais perto, seus pés molhando-se nas águas rasas. O cavalo, com movimentos suaves e elegantes, abaixou a cabeça em sua direção, como se a convidasse a tocá-lo. Fiona estendeu a mão, sentindo uma estranha conexão com a criatura. O toque de seus dedos na pelagem do cavalo foi suave, mas gélido. A sensação a fez estremecer, e por um breve momento, o encanto que a envolvia pareceu quebrar. Mas antes que ela pudesse recuar, o cavalo inclinou-se ainda mais, seu olhar penetrante fixo no dela. Então, a voz voltou, dessa vez mais clara, mais insistente. Ela não vinha do lago, não vinha do vento. Ela vinha da própria criatura. Venha, sussurrava a voz em sua mente. Fiona, como que hipnotizada, deu um passo à frente, mergulhando mais fundo na água. O cavalo começou a se mover lentamente, recuando em direção ao lago. Fiona, quase sem perceber, o seguiu, suas pernas agora submersas até os joelhos. A água estava gelada, mas ela não conseguia parar. Algo mais forte que sua vontade a puxava. No fundo de sua mente, uma pequena voz gritou para que ela parasse, para que corresse. Mas era tarde demais. O cavalo negro desaparecia nas águas escuras, e Fiona, sem perceber, já estava completamente imersa no feitiço do Kelpie. O amanhecer trouxe inquietação à aldeia. Fiona não havia retornado para casa, e isso era incomum. O pai dela, preocupado, percorreu as ruas da pequena comunidade em busca de informações, mas ninguém a tinha visto desde a noite anterior. Um murmúrio de incerteza começou a circular entre os aldeões. Todos sabiam dos antigos mitos sobre o lago, mas preferiam não falar sobre eles. Com o passar das horas, a apreensão transformou-se em desespero. Um grupo de busca foi organizado, e os homens mais corajosos partiram em direção à margem do lago. O lugar estava quieto, a névoa matinal ainda densa, e a água parecia mais escura do que nunca. Eles chamaram o nome de Fiona repetidas vezes, mas só o silêncio respondeu. Nenhum sinal de pegadas, nenhum vestígio da jovem. O velho Angus, um dos habitantes mais antigos, observava de longe. Seus olhos, já acostumados com os mistérios do lago, refletiam a gravidade da situação. Ele conhecia histórias de tempos passados, histórias que ninguém mais queria acreditar. Aproximando-se dos homens na margem, ele falou com a voz rouca e sombria. Foi o Kelpie, ele a levou. As palavras de Angus causaram um calafrio coletivo. A lenda do Kelpie era conhecida por todos, mas poucos a levavam a sério. Um espírito das águas, disfarçado de cavalo, que atraía suas vítimas para o fundo do lago e as afogava. Ninguém queria acreditar que Fiona tivesse sido a mais recente vítima dessa criatura mítica. Os homens continuaram a procurar, vasculhando as margens, mas a sensação de futilidade aumentava a cada minuto. Quando a noite começou a cair novamente, a busca foi encerrada. O pai de Fiona,
devastado pela perda e pelas palavras de Angus, não conseguia aceitar o destino de sua filha. Naquela noite, a aldeia foi tomada pelo medo. Todos trancaram suas portas, mantendo-se longe do lago. Mas, no fundo, sabiam que a água continuava lá, quieta e vigilante. Sabiam que o Kelpie ainda estava à espreita, aguardando sua próxima vítima. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento de Fiona, a aldeia foi tomada por um silêncio pesado. As conversas sobre o Kelpie aumentavam, mas ninguém ousava se aproximar do lago. As águas, antes calmas e convidativas, agora pareciam abrigar algo sombrio, algo que espreitava nas profundezas. O pai de Fiona, consumido pela dor e pelo desespero, não podia se conformar com a perda. Ele sabia que algo mais estava em jogo, que a criatura das lendas havia retornado. Sem avisar ninguém, numa madrugada fria e nevoada, ele partiu sozinho até a margem. Carregava consigo uma faca e uma lanterna. Sua mente estava clara: ou traria sua filha de volta, ou enfrentaria o que quer que estivesse naquele lago. O nevoeiro era tão espesso que mal conseguia ver à sua frente. O som da água ondulando levemente parecia mais alto naquela noite, quase como se estivesse chamando. Ele gritou o nome de Fiona repetidas vezes, esperando um sinal, qualquer coisa que indicasse que ela ainda estava viva. Mas só havia silêncio. De repente, um movimento na água o fez congelar. Um brilho fraco, quase imperceptível, emergiu da superfície do lago. O cavalo negro apareceu novamente, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. O homem, tomado pelo terror e pela determinação, avançou para dentro da água, gritando com fúria: "Devolva minha filha!" Ele clamou, a voz embargada. O Kelpie observou, imóvel, como se estivesse medindo o homem diante dele. E então, com um movimento fluido, começou a recuar para dentro das profundezas. O pai de Fiona, ignorando o perigo, continuou avançando. A água gelada chegava agora até sua cintura, mas ele não sentia mais o frio. Só o desejo de salvar sua filha o movia. Mas, quando a criatura desapareceu completamente na escuridão, algo se quebrou dentro dele. A certeza de que Fiona não retornaria o golpeou com força. Ele olhou em volta, a neblina envolvendo-o como um manto, e finalmente compreendeu. Não havia como lutar contra o que não era deste mundo. O Kelpie, afinal, era uma força além da compreensão humana, uma sombra que habitava o esquecimento das águas. Ele se retirou lentamente, de volta à margem, com o corpo pesado e o coração vazio. Fiona estava perdida para sempre, assim como todos aqueles que haviam sido chamados pelo Kelpie antes dela. A aldeia nunca mais foi a mesma. O lago continuou sua vigília silenciosa, e os aldeões, temendo por suas vidas, aprenderam a manter distância, sabendo que, nas profundezas, o Kelpie ainda aguardava, pronto para reclamar sua próxima vítima.